principalmente o seu vizinho da sua moradia, né? Porque às vezes a gente tem vizinho atribulado, que é difícil amar, mas tem que amar, né? Mas o que a gente quer falar nessa série, né? Quem não se cadastrou ainda, quem não se inscreveu ainda para a ação, não perca, né? Então vocês que ainda não se inscreveram, no final do culto, vai na área de comentário do Espírito Santo. Já vai ser próxima sexta-feira agora, já chegou, faltam apenas 6 dias, e para facilitar a sua vida e a nossa, a gente já liberou ali na área de convivência o check-in. Então você já pode pegar a sua pulseira hoje. Olha que maravilha, já economiza a fila no dia. Então no final do culto já passa ali no stand, procura aonde é que está, para que você possa estar pegando já a sua pulseira, mostrando o seu código que você recebeu no seu e-mail, amém? Mas agora vamos à palavra dessa manhã. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 90. Nós vamos ler apenas o último verso, Salmo de número 90, verso de número 12. Se estiver em casa, você possa ler o salmo inteiro. É um salmo que Moisés escreveu, falando sobre a brevidade da vida e sobre a sabedoria que nós devemos ter, propósito. E eu queria ler com todos vocês apenas o verso 2 do Salmo de número 12. Eu gosto sempre de ensinar que o livro de Salmos é um dos únicos livros da Bíblia, número 90, verso 12, e não Salmo capítulo 90 e versículo 12, por causa dessa diferença. Então, só para vocês mostrarem que a gente da Videira é bom de Bíblia, vocês explicam isso, que já aumenta o nível aí da sua mensagem. Contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Eu queria contar de 1 até 3, eu queria que todos nós lêssemos juntos, e que isso fosse mais do que uma leitura, mas fosse uma oração que você está fazendo essa manhã. Vamos ler e vamos orar juntos esse verso. 1, 2, 3, ensina. Aleluia. Sabe, queridos, por muito tempo eu meditei nesse salmo, e eu confesso para você que esse verso especificamente é um dos versos mais usados em aniversários. Verdade ou mentira? Quase todo aniversário evangélico que você já sabe que vão ler Salmo 90, vamos dos nossos dias, né? E muitas pessoas ligam isso ao dia do seu aniversário, quando você está completando 15 anos, 20 anos, 30, 40 anos de idade. E um dia eu estava meditando nesse verso, nesse salmo de uma forma mais profunda, e aí orando a Deus, o Espírito Santo me esclareceu que o que Deus quer que a gente faça os nossos dias de uma forma cronológica, mas que nós saibamos viver cada estação da nossa vida. Porque eu não sei se você concorda, mas muitas vezes as pessoas se tornam infelizes na sua vida, porque com 40 anos elas querem viver como se tivessem 15, ou com 15 anos elas querem viver como se tivessem 40. Eu acredito que muita gente aqui já passou por aquele problema que quase todo adolescente passou. Eu particularmente me lembro muito disso, que quando a gente estava no colégio, quando a gente estava estudando, quando a gente era mais jovem, a gente falava: tomara que eu faça logo 18 anos, tomara que acabe logo esse negócio de colégio, eu quero logo ficar de maior. E aí a gente fica de maior, a gente sai do colégio e a gente quer voltar para o colégio, porque a gente começa a pagar boleto. Diga misericórdia. E eu não sei você, mas eu tenho saudade quando eu estudava, de quando a minha única obrigação era passar de ano. Oh, meu irmão, que saudade. Então você que é jovem, que está aqui nesse culto, agradeça a Deus que você ainda está estudando, agradeça a Deus que o seu papai e a sua mãe ainda pagam sua conta, porque se tem uma coisa que você vai aprender, é que quando você ficar mais velho, você vai sentir saudade quando você era mais jovem. E isso é uma grande verdade, que todo mundo que saiu da escola já sabe. E é por isso que nós devemos buscar em Deus a sabedoria de saber viver cada estação. Se tem uma coisa maravilhosa que Deus pode fazer por nós, e a gente pode fazer também junto com o Espírito Santo, é orar para o Senhor nos ensinar a viver cada fase da nossa vida, a vida jovem, a vida adulta, para que a gente possa de fato alcançar um coração sábio. Porém, o tema maior da mensagem de hoje, baseado nesse salmo, é para que nós venhamos refletir sobre principalmente o tempo. Mas se tem uma verdade, é que nunca o ser humano vai viver o tempo necessário da terra. No domingo, a pastora Neném ao meu lado,
o pai dela estava internado, hospitalizado, e antes da gente entrar, a gente fez uma oração, né, pedindo que Deus fizesse a vontade dele na vida do seu. Durante o culto, a pastora Neném recebeu a notícia de que ele tinha passado muito mal, que fosse para o hospital. E quando os médicos chamam para ir para o hospital, a gente realmente soube que ele tinha tido uma parada cardíaca, que ele tinha falecido. E ele tinha 90 anos de idade. E eu confesso para vocês que a família estava lá vivendo aquele momento de dor, confortados pelo Espírito Santo, porque quem perde uma pessoa para o céu é muito diferente de quem perde alguém para o inferno. Quem tem certeza da salvação do seu familiar tem uma morte muito mais leve do que quem não tem certeza de salvação. E eu desejo com Jesus antes de partir dessa terra, e na tua casa os velórios não serão de desespero. Eu estou querendo chegar de que de fato foi doloroso. Foi difícil. A vovó Arilde estava lá chorando e dizendo: como é que eu vou viver sem o meu velho? Como é que eu vou viver sem ele? Por quê? Porque mesmo ele tendo 90 anos de idade, quem concorda que uma pessoa que vive 90 anos vive bastante? Diga glória a Deus. Quem dera, eu profetizo que a gente vai viver 90, 100, 110 anos. Mas uma pessoa viver 90 anos é um privilégio. Mas mesmo assim, quando a pessoa chega a falecer, a gente ainda acha que foi pouco tempo. Por quê? Porque nós temos o costume de protelar e procrastinar a vida, sabe? Quantas vezes a gente fala: eu vou viver a partir dos 30 anos, eu vou servir. Você não sabe quanto tempo você tem, você não sabe quanta vida você tem. O dia que você tem é hoje, o momento que você tem é agora, a oportunidade que você tem é hoje para viver aquilo que você quer viver, para obedecer a Deus, para honrar a Deus, para amar e para servir pessoas. A gente vai ter agora a nossa ação do Ame Seu Vizinho, e talvez você colocou várias coisas. Não, esse ano eu não vou, porque eu tenho coisas para resolver nesse final de semana. Ei, você não sabe se você tem o ano que vem. E se for para amar pessoas e for possível, cancele qualquer programação e vai amar pessoas nessa ação, que eu duvido que a tua vida vai ser a mesma depois desse dia. E é por isso que nós hoje vamos refletir sobre o que é viver intensamente à luz da palavra. Quando eu falo sobre viver intensamente, as pessoas fazem uma leitura equivocada sobre aquela leitura. É para viver intensamente? É para pedir, que é aproveite o seu dia de modo que curta a vida. Eu não sei se você concorda comigo, mas quase todos os grandes pecados que você aprontou, as noitadas das quais você se arrepende, começaram com essa frase que Satanás colocou na boca: você só tem essa vida, né? Eu tenho um grande amigo que está até aqui na frente, né? O Arielzinho. Ele achava que ele ia escapar. Levante a mão, Ariel. Esse rapaz que está aqui na frente, ele é meu amigo há no mínimo uns 11 anos. E a gente se conhece há muito tempo. Para poder eu ser amigo dele, eu conheci ele alguns anos atrás. Uma vizinha minha tinha me indicado eu ser amigo dele, porque ele tinha vindo do interior, ia fazer faculdade, enfim, amolereado, sabe? Toda vez que vinha ele oferecer essas amizades, tenha cuidado. E aí, eu peguei e falei: pois é, porque eu só falava com crente. E aí, eu fiquei comovido com a situação dele, que não tinha muitos amigos. Eu falei: eu vou ser amigo. Aí eu chamei ele lá em casa e falei assim: e aí, se ajoelha aqui, menino, aceita Jesus para poder ser teu amigo? Não foi não, Ariel? Faça assim, confirme, o pessoal pensar que eu não estou mentindo. E aí eu obriguei ele a se ajoelhar. Ele nem aceitou de verdade, ele só se converteu anos depois. Mas aí ele queria ser meu amigo também, né? E aí ele levantou a mão, aceitou Jesus como Salvador. E eu falei: pronto, agora nós somos amigos. E aí a gente começou a ser amigo, mas não para tomar. Ora, eu no auge dos meus 22 anos, né? Eu não sou perfeito, eu já errei, né? Eu já pequei, já tropecei várias vezes. E uma das vezes que eu tropecei, eu errei no passado, eu devo ao Ariel, né? Ele vai pagar comigo metade do preço lá no céu. Porque às vezes eu falava: e aí, Ariel, o que é que tu acha? E ele falava: macho, tu só vive uma vez. E nesse processo de amizade, ele se afastou. Chegou um momento que eu dei um momento de me afastar dele, né, Ariel? Eu falei: Ariel, não posso mais ser teu amigo, tu tá me desviando. E ali eu me afastei. Passou um processo, ele passou um processo na vida dele. Alguns anos atrás ele voltou para Jesus e lembrou de quem? Do amigo gospel dele: Samuel, agora eu quero servir a Deus de verdade. Aí eu falei: pô, eu não acredito não, vá para a igreja com as suas pernas, que eu não vou mais levar a força não. E aí ele começou a ir. A Elane, a sua
hoje a esposa começou a vir. Há alguns anos ele voltou para o Senhor, e hoje eles estão aqui na primeira fileira com a Elane grávida, esperando o primeiro filho deles, servindo ao Senhor. E glória a Deus por isso e por esse testemunho. Mas glória a Deus que eu vigiei, porque se eu tivesse permitido os conselhos desse querido irmão, eu não estaria pregando aqui hoje, né? Ele até às vezes fala: macho, eu fico tão arrependido quando tu fica falando no púlpito. Não fala não, mas eu tinha que aproveitar mais essa vez, obrigado. O problema é que Deus, ele fala para a gente viver intensamente, não sair aprontando intensamente todos os pecados que você deseja. Quando a Bíblia fala sobre viver intensamente, é você dar o seu melhor na sua vida. E eu digo isso para cada um que está aqui nesse lugar, e às vezes Satanás está colocando, tu está aí casado há tantos anos, uma quedazinha, uma traição, não vai dar em nada não. Pode trair a tua mulher, ela perdoa, é só uma vez. E você não sabe o quanto você pode estar arriscando o seu casamento, porque existem decisões na nossa vida que não tem volta. É muito cuidado. Quando a gente fala sobre viver intensamente, não é sobre curtir a vida. Então isso é a primeira coisa que eu quero te ensinar nessa manhã, é que viver intensamente não é você fazer tudo o que você tem vontade. Como a Bíblia fala sobre o filho pródigo, em Lucas capítulo 15, que ele chegou para o seu pai e falou: pai, me dá ali. Não, Deus impede a gente de curtir a vida? Não, Deus libera. E aí pai pelo filho, todo mundo acha lindo ele ter voltado, e a dignidade dele ter sido reesticada de novo. Mas algo que poucas pessoas meditam é que ele foi... O irmão dele tinha, ele não tinha mais. Quando o papai dele morreu, a herança que ele tinha, ele havia gastado. Então a vida do filho pródigo foi bem falar mal do irmão mais velho, mas mesmo com as falhas dele, ele soube guardar a sua herança. E a minha pergunta é: como é que você está guardando a sua herança? Qual é a história que você está construindo? Quando as pessoas olham para você, elas veem uma vida de dignidade, de integridade. Porque mais uma vez, quando eu falo sobre integridade, eu não estou falando sobre perfeição. A Bíblia não fala, até tem um versículo que fala ser perfeito, mas quando a Bíblia fala sobre ser perfeito, não é sobre perfeição de não errar, porque nós sabemos que isso é praticamente impossível ao ser humano. Mas quando a Bíblia fala ser perfeito, a Bíblia está falando ser íntegro. E o que é ser íntegro? É você errar, que hoje em dia vivem uma vida tão de sobrevivência, uma vida tão sofrida, que a gente olha e fala: meu Deus, essa pessoa não está sabendo viver. Sabe, gente, pessoas que hoje em dia estão igual aqueles hamster, aqueles ratinhos naquele globo, rodando, rodando e andando. E a vida se resume a isso. Entenda, todo mundo aqui tem uma rotina. Quem tem rotina aqui, diga glória a Deus pela sua rotina. Trabalho, família, acorda cedo, vai, volta. Mas uma coisa é ter rotina e ser glorificado. É por isso que a gente prega desde o início, que você pregar a palavra de Deus, quando você prega a palavra de Deus, quando você descobre a sua vocação, até a forma de você ir trabalhar é diferente, sabe? Você vai trabalhar com propósito, você vai trabalhar de uma forma em que você vai para um emprego orando: Senhor, me usa no meu trabalho hoje, Pai. Senhor, que o meu dia seja diferente, que o meu dia seja bênção. Eu quero declarar desde já que você vai ter uma semana maravilhosa essa semana, que você vai ter uma semana produtiva, que você vai multiplicar essa semana. Deus vai abrir porta até onde não tem porta para você passar. Mas para isso, viva com propósito. Sabe, irmão, às vezes a gente vive aquele dia. Então, viver intensamente não é sobreviver. Eu das coisas, passo o gato na sua frente, chuto o gato. Sabe, pessoas estressadas, atribuladas, porque estresse é algo comum, é algo normal. Cada um tem a sua forma de reagir à vida. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito sem alguém fazer uma coisa e a pessoa demorar demais, eu fico, tá perto. A pessoa não termina. Infelizmente, eu ainda estou no processo. Daqui até os meus 40 anos eu serei tratado. Eu me levanto e falo: dá licença, e eu resolvo. Então essa impaciência a gente precisa trabalhar, dia após dia. Eu já estou melhor, em nome de Jesus, mas eu ainda tenho muito que melhorar. Mas o que a gente não pode é deixar um instinto de sobrevivendo, reclamando. E aí vai para onde agora? Trabalhar, né? Esse inferno de vida. É o Deus pelo emprego que você tem.
Por mais que o seu emprego seja pesado, agradeça a Deus. Se não é a porta que você quer, não tem problema. Deus vai abrir outra porta dentro dessa porta. Ou Deus vai abrir uma porta melhor. Mas isso depende também da sua atitude. Seja sábio. Quando eu falo sobre viver intensamente, né? Agora sim eu quero explicar de uma forma clara o que é viver intensamente. Eu queria ler com vocês o que diz a palavra de Deus em Filipenses 1, de 21 a 25. Olha o que é que Paulo nos ensina sobre uma vida vivida com intensidade. Paulo disse em Filipenses 1, 21 a 25. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer de um medo da morte. Porque está vivendo tão intensamente que a ficar dando esse testemunho na igreja, porque eu estava vendo a hora Deus pegar gosto, ouvir, ai tu quer partir? Pois peraí, eu vou te levar. Então até parei de ficar falando. Mas se tem uma coisa que eu sempre repito, é que hoje eu estou com 32 anos de idade. Mas se Jesus me chamasse hoje, que eu espero que não seja, Senhor, tem algumas coisas para resolver ainda aqui na terra. Mas se Deus me chamasse hoje, pode ter certeza que eu fiz coisa nesses 32 anos, viu? Eu vivi. Ministério me dando o privilégio de ter um ministério. Nesses 16 anos que eu prego, eu nunca coloquei no papel, mas por baixo, eu ganhei na base de umas 2.500 almas para Jesus. Mas a gente que costuma pregar, a gente brinca dizendo que cada alma que a gente ganha é uma pedrinha na nossa coroa, né? E aí tem gente que quando chegar no céu vai ter uma fivela, sabe assim, só a fivelinha com uma alma, às vezes da mãe que a pessoa ganhou para Jesus, a mãe assim, a força, uma fivelinha. Enquanto como é o nome daquele pregador americano que morreu recentemente, meu Deus, o maior evangelista, Billy Graham. Enquanto Billy Graham, que ganhou mais de 1 milhão, irmão, ele vai estar passando do outro lado do rio da vida. E a gente vai ver um negócio brilhando assim, só a ponta brilhando assim. Não, gente, é espiritual, não tem matéria, é só visível, eu imagino, né? Então, e tem gente que vai estar com a fivelinha. Você que vai estar com a fivelinha, ainda dá tempo de você aumentar essa coroa. Nós estamos em novembro. Vocês perceberam que nós estamos em novembro? Ei, o Natal chegou. Faça a ceia e me chama e não bota passas. Gente, Natal chegou. Mais um ano acabou. E a minha pergunta é: como é que você viveu esse ano? Para refletir. Não responda para mim não, responda para você mesmo. Você cresceu esse ano? Você evoluiu esse ano? Você vai acabar esse ano mais firme com Deus ou mais fraco? Você vai começar esse ano que ainda tem esperança de você se encher mais, sair daqui arrebatado, que eu só vou parar de orar quando o povo estiver tudo no chão. Mas uma coisa eu digo para você: o tempo passa assim. E viver intensamente é você não contar com tão intenso que ele falava: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas caso eu continue vivendo no corpo, olha o que ele fala: terei fruto do meu trabalho. E já não. Paulo, para mim, sinceramente, depois de Jesus vem Paulo. Antigamente era até Davi, mas aí eu vou lendo mais a Bíblia, eu falo: não, Paulo era o cara. Porque, meu irmão, olha o que é que esse cara fala. Olha o nível de intimidade com Deus, de entrega do ministério que Paulo tinha. Olha o que é que ele fala. Eu fico assim escandalizado. Ele falou assim: eu estou pressionado de dois lados. Desejo partir e estar com Cristo. Como é? O cara estava vivo, o cara era saudável, ele não tinha nenhuma doença, ele tinha tudo o que ele precisava, mas ele amava tanto a Jesus, que o desejo dele era partir e estar com Cristo. O que é muito melhor, Paulo diz. É por isso, irmão, que por pior e mais doloroso que seja a morte, a gente tem que começar a ver a morte de uma forma espiritual. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que a gente não pode fazer, é quando a gente perder um familiar, e todos nós aqui vamos passar por isso, é a gente ficar: meu Deus do céu, papapá. Não, você vai chorar a dor da saudade, mas não a dor do desespero. Um dos sintomas da salvação é perder o medo da morte. Se você ainda tem medo da morte, tem alguma coisa errada aí. Eu fico calado ainda sobre você temer
a forma de morrer, que é diferente. Mas está repreendido que a gente não tem medo de nada. Eu já ensinei vocês isso aqui também. A gente não tem medo de nada, a gente não dá ideia ao cão. Mas uma coisa eu digo para você, é que temer a morte não é coisa de cristão. Sabe, às vezes a gente fala assim do céu. Pelo amor de Deus, traz um senso de pavor. Ei, quando a gente falar, Jesus está voltando, é para você respirar fundo e falar, glória a Deus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, a gente te espera, Senhor, se apressa, volta logo que o negócio está sério, Jesus volta logo. Não vou falar de política, para você não se levar lá, mas já falei, né, desculpa aí, foi mal. Mas uma coisa eu digo para você, meu irmão, o mundo está de um jeito que Jesus vai voltar. Sabe, nós como igreja temos que ter um sentimento de urgência. O vivendo, Jesus pode voltar a qualquer momento. Sabe, irmão, eu acho maravilhoso a gente orar, Senhor, transforma a nossa sociedade, Senhor, salva não sei o quê, coloca bons políticos no poder. Irmão, como cidadão, você tem a missão, mas quando você lê a Bíblia, as previsões apocalípticas que apontam para a volta de Cristo, aponta para igrejas lotadas, salvação de almas. Tem um meninozinho acolá, amigo meu chamado João Paulo, que tem 22 anos, ele vai para uma praça e vai 4.000 pessoas ouvir o evangelho. Elegemos um presidente que não é um semideus, que não é perfeito, de forma nenhuma. Não estou aqui para fazer campanha política contra o evangelho. Pelo contrário, ele foi o primeiro presidente na história da nação que em rede nacional começou. E nós como cristãos não podemos amaldiçoar. Você gostando ou não dele, ele é o seu presidente. Ore por ele, inteligência rara. Vamos orar, porque pregar o evangelho a gente pode. Agora, vindo um presidente aí que está com ódios evangélicos, que meu irmão, a gente se posicionou na última eleição. Eu não sei se vocês perceberam. Aí a gente entra um que não teme a Deus. Sabe contra quem é que ele vai se levantar? Os evangélicos. E aí vai começar a perseguição. E aí, então, ore. Só digo uma coisa para você: ore pelo Brasil, ore pelo nosso futuro, ore pela igreja do Senhor, e viva intensamente. O que você pode fazer por Jesus, faça hoje. Isto, sabe, irmãos, se tem uma coisa que eu agradeço a Deus, foi pelo privilégio de ter me convertido aos 15 anos de idade. E quando eu me converti, que a minha família não aceitava a minha conversão, que vocês não aguentam mais ouvir o meu testemunho, todo mundo disse, quando eu me converti, que a minha família não aceitava, o Ariel e a Elane sabem disso, acompanharam toda essa, revoltado para Deus. Senhor, como é que tu me converte novo, na época que eu ia aprontar, quando eu realmente ia viver intensamente? Porque, irmão, até a promessa do meu primeiro foto do Ricardo Chaves, enfim, tá lá. E aí a minha família falava, quando você tiver 15 anos, a gente vai lhe dar o seu primeiro abadá. Aí você vai, sozinho, vai curtir. Irmão, eu esperava esses 15 anos como quem espera R$1 milhão. Quando faltava 3 meses para eu completar 15 anos, em maio do ano que eu completei 15 anos, faltava 3 meses. Ele que me ganhou para Jesus, foi o próprio Jesus. Não dou essa glória para ele, porque ele me perturbava muito. Depois de 2 meses ele na igreja, o Espírito Santo me convenceu. Faltando 3 meses para o meu primeiro fortal, viu que tinha promessa e falou assim, agora são crente, é? Vamos para o fortal não, é? Eu falava, calma, eu ainda não estou liberto, eu sou só crente. Mas aí o dia foi chegando e o Espírito Santo foi tirando aquela vontade do meu coração. Porque, meu irmão, quando a gente não peca, não é porque a gente não pode pecar. A gente pode pecar, mas é porque Deus tira o desejo.
é a melhor e mais profunda obra do Espírito Santo. É quem está aqui que bebia, hoje olha para a bebida e tem nojo. Quem fumava hoje sente cheiro de cigarro, passa mal. Quem ia para a festa hoje olha para o povo e fala: meu Deus, o que esse povo está fazendo aí? Quem já passou por isso? Diga glória a Deus por isso. Ei, meu irmão, você é abençoado demais. Então viver intensamente. Às vezes eu orava revoltado e falava: Deus, por que tu não deixou? Irmão, olha, era para eu ter sido a desgraça para minha família. Ter nada. Por isso que o Ariel falava muita coisa ruim. Falava assim: aproveita a vida, o inimigo, mas agora está liberto. E aí eu tinha uma obra grande para você fazer. Eu não podia esperar você completar 30 para se converter. Eu precisei te salvar com 15, porque eu tinha muita alma para você ganhar. E segundo, Samuel, você ia me dar muito trabalho para o meu passado. E eu vejo o que Deus tem construído na minha vida. Eu falo: Senhor, muito obrigado por ter me convertido aos 15 anos de idade, porque eu gastei minha juventude para Jesus. Até meus 20 e poucos anos, o diabo botava muito isso na minha cabeça: tu perdeu de curtir a igreja, sabe do que eu estou falando? Porque tem gente que nasceu na igreja, tanto que filho de pastor tem que orar muito por filho de pastor, porque nunca teve experiência no mundo. Aí fica sempre o cão assim, com aquela coisa assim: vai curtir, vai curtir, vai curtir. Tu nasceu pastor, tu não é obrigado, não sei o que, vai, o cão. Que agora eu já me considero um coroa gospel. 32, estou morando só, lavo minhas coisas, sai apagando as luzes dentro de casa para diminuir o preço. Enfim, eu envelheci, igreja. Passo o dia no meio da rua esperando chegar em casa. Meu Deus, a velhice chegou muito rápido para mim. Mas uma coisa eu digo para você: como eu vivi momentos incríveis em Deus. Mas se você perguntasse para mim: Samuel, o que é que você fez de mais importante na vida? O que é que fez a sua vida até hoje já valer a pena? Eu diria para você, sem medo, que o que dá valor são os domingos que eu venho para esse lugar pregar o evangelho. São as almas que eu ganho no meio da rua para Deus. São os vídeos, ou qualquer coisa que eu faça que aponte para Jesus. E é por isso que eu encerro a mensagem essa noite. Ou melhor, a mensagem hoje dizendo o que diz Efésios 15, 16, que fala: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. A minha vida e a sua vida está... Você estava na escola ontem, você tinha 20 anos, está voando. E a Bíblia fala que esses seriam um dos sinais da volta de Jesus, é que os dias se abreviariam. No relógio não diminuiu o tempo, mas nós que vivemos a vida, nós concordamos que o tempo está passando mais rápido, tá ou não está? Algo está acontecendo. Gente, eu vou repetir mais uma vez: nós já estamos em novembro. Hoje é que dia? 9 ou é 10? 10 de novembro. Falta um mês e pouco para terminar o ano. Meu amigo, o tempo está voando. E ainda tem um detalhe: o tempo está voando normal. Eu estou falando do tempo normal. Agora, além do tempo normal, tem o tempo da tua vida, que a Bíblia fala em Salmo 139, que nós já nascemos com os nossos dias contados. Você não vai viver nem um dia a mais, nem um dia a menos, nem um minuto a menos do que Deus determinou. Por isso que não adianta você ficar com medo da morte. Ai, meu Deus do céu, eu sou morto, não posso morrer. Ou então, oh meu Deus do céu, eu já estou velho, qualquer hora dessa eu morro. Não é assim não. Se Deus tiver escrito que tu vai viver 110 anos, meu irmão, nem que seja arquejando, mas tu vai. E se Deus determinou que com 20 anos Ele vai te guardar, vai todo mundo chorar e ficar inconformado, mas Deus te guarda com 20 anos. E se tem uma coisa que ninguém da medicina, da astrologia, nem profeta, nem ninguém sabe, é o dia da nossa morte. Ninguém sabe. Pode ser daqui a 50 anos,
Pode ser hoje. Tem gente que vai sair aperreada desse culto hoje. Se aperrei não. Se for, vai ser. Acabou-se. Mas Senhor, que não seja, guarda nós. Mas uma coisa eu te digo: você não sabe quanto tempo tem. E eu queria que vocês hoje, quando chegassem em casa, quando eu li essa mensagem, eu me lembrei do testemunho de uma menina do YouTube chamada Andressa Barragona. Andressa Barragona. Se você quiser anotar, anote, que eu quero que você assista. Se eu tivesse tido mais tempo, eu teria colocado no telão, porque é incrível. Andressa Barragona. Assista. Eu vou dar spoiler, porque eu tenho que contar uma menina de 14 anos, que ela viveu para amar pessoas. Foi líder de GC, ganhadora de almas. E ela um dia gravou um vídeo, se eu não me engano era da igreja adventista. E ela gravou um vídeo, porque ela era uma criança tão atuante na igreja, que gravaram um vídeo para ela inspirar as pessoas. Ela fala nesse vídeo, vocês vão assistir hoje. Eu dirijo o cultinho. Sexta, eu faço evangelismo na rua. Sábado, irmão, todo dia a menina faz algo para Deus. Aí ela mesmo fala assim: você talvez está pensando 4 horas. E a gente pode usar o tempo para Deus. E aí ela termina esse mini documentário dizendo: sabe por que eu faço isso? Porque a gente não sabe quanto tempo tem. Semanas depois dela gravar esse vídeo, ela pegou um carro, claro que não dirigindo, sendo levada para pregar, para ela pregar o evangelho de uma cidade para outra. O carro dela virou. Ela faleceu aos 14 anos de idade. Isso é o que faz a gente chorar no vídeo. Você não vai mais chorar porque eu acabei de contar, mas assista. Mas o que eu quero contar é que ela morreu aos 14 anos. Isso já faz alguns anos. E até hoje, em cultos como esse, o nome dela é lembrado, porque ela inspirou vidas enquanto vida teve. E ela está agora guardada no Senhor. E uma das pessoas que eu quero conhecer no céu, de personagens que viveram na minha geração, quando eu chegar lá no céu procurando Davi, quero conhecer Davi. Paulo, cadê tu, macho? Eu quero te conhecer. Mas uma das pessoas que viveram na minha época, mas eu não tive a alegria de conhecer, e eu quero conhecer, porque me inspirou, se chama Andressa Barragona. Uma criança que nos ensinou que o tempo que a gente tem para pregar o evangelho é hoje. O tempo que você tem para amar pessoas, hoje. Então não gasta tempo com besteira, com bobagem. Viva hoje. Fica de pé aí onde você está, em nome de Jesus.